O cenário externo continua bastante sem previsibilidade. Ainda não se sabe exatamente como fica a política monetária nos Estados Unidos, se é possível ter um início de afrouxamento ali no ano que vem ou não. Os sinais que vêm da China, eles também estão cheios de dúvidas aí para o investidor, sobretudo para quem está aqui num mercado emergente como é o Brasil. Para falar um pouco sobre cena externa, quais são os pontos de atenção e também como se posicionar, quais carteiras, renda variável, renda fixa, nesse mar de incertezas, eu converso com o Ian Caó, que é sócio e diretor de investimentos da Gama, uma gestora independente que tem cerca de 3 bilhões de reais sob gestão. Eu sou Carla Spotorno, jornalista da Agência Estado, e agora então começa o programa Cabeça de Gestor, do dia 12 de setembro de 2023. Ian, obrigada aí por ter aceitado o nosso convite. Queria aí então começar te perguntando quais são os teus pontos de atenção com a cena externa. Tudo bem, Carla? Obrigado. Um prazer estar aqui falando de cenário internacional com vocês. Eu acho que na sua introdução você já comentou o ponto principal, né? A gente vem de um momento de transição de condução de política econômica no mundo, alguns blocos em fases diferentes do ciclo econômico, mas a rigor o que acaba determinando os movimentos aí de curto e médio prazo vai ser realmente a condução de política monetária, como os formuladores de política vão reagir a esse ambiente inflacionário que a gente não vê talvez há décadas, né? Talvez desde lá do início dos anos 80, que a gente não tem um fenômeno de inflação persistente, como a gente está vendo, e esse ainda mais extraordinário porque ele vem depois de um período de uma política econômica muito extraordinária, né? Por mais que a grande maioria das pessoas que tenham começado a se interessar por mercado financeiro aí nos últimos 5, 10 anos tenha se acostumado com esse padrão de juro próximo de zero, uma liquidez quase infinita, e isso na história econômica é muito extraordinário. Então, depois da grande crise financeira lá do final da primeira década dos anos 2000, a gente teve uma sequência de políticas estimulativas que acabaram, de certa forma, resultando nesse ambiente que a gente vive hoje, ainda potencializado pela questão da pandemia. Então, realmente, um ambiente muito desafiador, muita incerteza, principalmente sobre esse ponto que você levantou, que é justamente a condição de política monetária lá nos Estados Unidos. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre um detalhe aqui na tua fala, que é a gente sobre nível de taxa de juros, né? E nível de inflação também, né? Com a pandemia se falou muito que tudo isso elevou um degrau. Eu queria saber a visão de vocês e se vocês como que vocês reagem a esse cenário, né? De tem que se posicionar mesmo para um mundo em que a inflação vai ser de forma de longo prazo e vai um pouco mais alta e, portanto, os juros também serão mais altos? Eu acho que para entender melhor essa história, né, da dificuldade que os policymakers, os formuladores de política estão enfrentando, é legal a gente entender toda a história, pelo menos o que é mais comum a nós, né, do que foi entendido como a política ortodoxa, né? Isso veio justamente da última grande crise inflacionária que a gente teve, iniciou lá no final dos anos 70, até que nos anos 80 você teve a famosa atuação lá do banqueiro central dos Estados Unidos, o Paul Volcker, que botou os juros lá nos Estados Unidos quase perto de 20, o que é uma coisa hoje que seria escandalosa, mas justamente ali meio se formou é, é, a evolução daquele movimento acabou formando o que foi praticamente um consenso nos bancos centrais desenvolvidos e que acabou se espalhando para os mercados emergentes, de que você tinha realmente que manter a inflação controlada, e teve uma particularidade que até então a relação entre política fiscal e monetária não era tão clara como o que o Volcker acabou fazendo, que foi dizer para os políticos que, olha, eu só controlo os juros de curto prazo. E a imensa, praticamente todas as decisões de investimento que têm alguma relação com juros, questão imobiliária, questão de investimento do setor corporativo, elas são baseadas nas taxas de juros mais longas.
E nessas, quem mandam são vocês. Quer dizer, não interessa eu deixar uma taxa de juros muito baixa se vocês têm uma sinalização de política fiscal muito expansionista, que a curva vai ficar inclinada. Então, esse conceito desse checks and balances, quer dizer, essa briga que nos é tão comum aqui entre a turma da política, né, que está dentro lá do que se espera, né, querendo gastar, querendo fazer obras, querendo fazer programas sociais, esse tipo de coisa, e a turma monetária que está ali sempre de olho de inflação. O que houve nesses últimos 30, 40 anos foi de forma quase monotônica um movimento de queda de juros, né? Quer dizer, então os juros veio lá desses níveis estratosféricos do início dos anos 80 e veio meio caindo. Você tem alguns fatores fora dessa condição específica de política econômica. Você teve a entrada da China no mercado mundial de uma forma muito forte, de certa forma exportando deflação de bens manufaturados. Você teve avanços muito grandes de produtividade, questões de tecnologia, esse tipo de coisa. Essas coisas não tem como a gente saber se elas estão, de certa forma, atingindo um assíntota e vão deixar de contribuir ou não. O caso da China é um pouco mais claro, né, que eles têm uma mudança lá no padrão de economia, então, quer dizer, é pouco provável que eles continuem contribuindo tanto com a deflação global, mas, de certa forma, a política monetária, depois desses anos todos, com as políticas expansionistas aí pós a grande crise, que foi uma sequência, né? Hoje já parece um passado distante, mas você teve Juro Zero, QE, Operação Twist, todas essas coisas, de certa forma, tentando manter o crescimento mundial e que acabou culminando, como você falou, com um estímulo ainda adicional, aquela história, olha, gasolina no fogo, que foi uma reação ao efeito negativo na demanda agregada por conta da pandemia, que foi meia gota d'água para se criar esse descompasso entre oferta e demanda que a gente está vivendo. Durante muito tempo, isso também é muito mais recente, mas parece distante, se especulou, inclusive hoje é meio consenso que o Banco Central americano foi um pouco lento em entender realmente a dimensão do processo inflacionário. Se estimava que não, olha, isso aí é por conta da disrupção das cadeias de fornecimento, essa inflação ainda não é tão inercial, esse tipo de coisa, não está tão contaminada, mas Seria hoje uma está coisa meio bem, claro. bem pontual ali, bem esporádica. Mas aí, indo direto ao ponto, vocês entendem que se entrou, então, num novo nível de juros e de inflação mesmo? Olha, o que parece meio claro é que é muito difícil você conseguir trazer a inflação de volta para as médias sem você ter algum tipo de repercussão na atividade, no emprego, na demanda, esse tipo de coisa. Então, no nível que a gente está, a maioria dos analistas, das gestoras lá fora que a gente trabalha, acredito que a gente vai passar um bom tempo com um nível de equilíbrio de juros mais alto até que esses equilíbrios se restabeleçam. Nessa faixa de 5,5%, mais ou menos nisso. Olha, um dos princípios que a gente segue bastante, e aí a gente sempre acaba não respondendo tão diretamente esse tipo de questão sobre o futuro, é porque a gente realmente acha que é muito pouco provável que as pessoas consigam consistentemente antecipar esse tipo de movimento. E aí tem dezenas de gráficos, vocês já devem ter visto aqueles gráficos das expectativas, tanto de juros, quanto de inflação, quanto de lucros das empresas ao longo do tempo. Como essas coisas sofrem reversões, revisões, esse tipo de coisa. Esse ano, particularmente, tem um dado interessante. O bond de 2 anos, né, o Treasury de 2 anos, ele é um ativo relativamente interessante para se avaliar é, a expectativa do mercado sobre a condução de política monetária, né? Porque as coisas muito longas aí acabam entrando questões sobre o equilíbrio fiscal, sobre equilíbrios mais de longo prazo. Agora, 2 anos nos Estados Unidos reflete bem a expectativa do mercado sobre a condução de política monetária de curto e médio prazo. E esse ano tem um dado interessante que de 2000 até o meio de 2023, você teve mais ou menos 45 ou 46 dias que esse ativo, né, o Treasury de 2 anos, ele oscilou liquidamente dentro de um dia mais do que 20 pontos. Ou seja, mostrando as mudanças nas expectativas dessa condução. 15 foram lá em 2008, por motivos óbvios, que era aquele
aquela confusão, não se sabia se os bancos iam quebrar esse tipo de coisa. Agora, só até o meio de 2023 a gente já teve 10. Ou seja, mostrando o quão volátil, o quão difícil está você fazer esses prognósticos sobre condução de política monetária, nem que seja de curto prazo. Então, a É muito, forma como. é muito complexo, né? São muitas variáveis, é muito difícil de conseguir acertar. Mas considerando que vocês concordam ali com os analistas das casas, são 9 gestoras internacionais que vocês têm hoje aí na prateleira da Gama, né? Sim. Que os juros ficarão num patamar mais elevado do que a gente viu aí nos últimos tempos, por um período mais longo. Como que Uhum. vocês veem, como se posicionar nesse cenário, olhando tanto renda variável quanto renda fixa, e no que vocês veem dos fundos, né, que vocês trazem aqui para o investidor no Brasil? É, essa dimensão, né, o nível de taxa de juros, a gente sempre lembra que, olha, em mercado, o resultado dos investimentos, ele não depende simplesmente do que vai acontecer ou da perspectiva do que vai acontecer. Ele depende do que vai acontecer contra o que já está precificado pelo mercado. Então, a gente acaba voltando nessa questão de que, olha, é muito difícil, a gente não acredita em precificação. A forma como a gente constrói esses argumentos do que a gente acha que é interessante ou não é olhando justamente como estão as dimensões de formação de preço das classes contra a história, em que percentil da história você está em relação às médias, esse tipo de coisa. Esse ano, particularmente, dado o que aconteceu no ano passado, né, 2022, foi um ano muito particular na história dos investimentos, porque você teve aquilo que a gente chama de correlação positiva entre os ativos de risco e as taxas de juros, né? Que é uma coisa que vinha sendo, teoricamente, quando você monta um portfólio buscando ativos que se descorrelacionam, você normalmente considera que os ativos de renda fixa, por se comportarem com aquela frase do flight to quality, né, quando as coisas estão mal, ou mesmo pela antecipação da função de reação dos formuladores de política econômica, quando você tem um choque de demanda agregado que impacta os ativos de risco, é provável que os policymakers, os banqueiros centrais, venham cair os juros para defender esse movimento. E ano passado o que você teve foi tanto os ativos de renda fixa tendo um movimento negativo histórico, né, com a abertura dos juros, com a velocidade da abertura de juros, quanto os ativos de risco caindo muito por conta desse ambiente que a gente comentou, um ambiente inflacionário. Para vocês terem uma noção, tem aquele portfólio clássico, né, 60% de bolsa e 40% de renda fixa, que é um modelo de gestão aí que é bastante conhecido. O pessoal da MAN, que é uma das gestoras que a gente trabalha, fez uma série histórica de mais de 200 anos desse indicador, e ano passado foi o pior ano da história. Então, quer dizer, foi realmente um ano muito particular por conta desse movimento combinado dos ativos de risco e da parte de renda fixa. Então, o que isso produziu, normalmente, quando você tem esse tipo de deslocamento, você tem uma mudança no retorno prospectivo dos ativos, né? Porque os juros abriram muito, é o que a gente fala, ó, a renda fixa voltou a ter carrego. Então, ao longo desse ano, o que a gente tem falado, e é uma das coisas que a gente tem feito um push aí na turma de distribuição, é que, olha, ao contrário do que se imagina, agora o outlook, o retorno dos investimentos, ele é melhor do que parecia ser. Sei lá, você pega 2 anos atrás, a gente já está falando de títulos de high yield a 3%, de bonds a quase zero, a 1%, esse tipo de coisa. Então, hoje, na verdade, já no início desse ano, depois de 2022, você já tinha uma proposta de valor muito interessante, principalmente nos ativos de renda fixa. E quando a gente compara, um dos argumentos é falar, olha, você está aí com retornos potencialmente parecidos com o do mercado de ações, só com muito menos risco, né? Aí é pela definição dos ativos de crédito, você está numa parte mais sênior da estrutura de capital dos emissores. Então, inclusive tem sido o produto que mais captou aqui na Gama, o fundo de Global Credit da Oaktree, que é justamente um produto que está com carrego perto de 16% em real, super pulverizado, super diversificado, mais de 600 emissores, que a gente acredita que é uma proposta de risco-retorno muito boa. Então, dado esse resultado que você traz, vocês entendem que no momento, assim, para esse final de ano, inclusive,
início do ano que vem, continua sendo mais interessante ficar mais na renda fixa e a renda variável, vocês acham que não é o momento? Os índices estão muito no high, não vale a pena entrar. Então, então, a gente realmente considera. É- a gente não gosta de fazer esse tipo quer dizer, De de previsão, né? previsão sobre comportamento de classes de ativos. De novo, né? O principal para a gente é que você tem que buscar ter um portfólio adequado ao seu perfil de risco, às suas expectativas de retorno e diversificado. E diversificado entra aí, com certeza, uma alocação em ações. Quer dizer, não existe portfólio que seja diversificado de maneira eficiente sem ter uma alocação relevante em ações. Sobre o timing e tal, o nosso mote é que é impossível você fazer previsões consistentemente e acertar, e mais que isso, você tem que estar certo e a resposta do mercado, você não sabe nem o que está precificado no mercado, e a resposta do mercado à realidade objetiva tem que corresponder ao que você imaginava na sua previsão. É que Mas, assim, considerando o oi, dado que desculpa. você trouxe da Man, Sim, da renda fixa. que é naquele portfólio, né, clássico de 60-40, o ideal teria sido o investidor não ter ficado inerte, né? Ele ter feito movimentações, olhando, obviamente, né, o perfil de risco dele também, o tempo, os prazos que ele tem para os investimentos, e aí pensar em algumas, né, ter alguns insights, algumas ideias Sim. de ajustes, né? Então é mais nesse sentido. Eu sei que previsão não é com vocês, né? E É, aí tá certo, né? no longo prazo, a gente acredita que você tem que ter um portfólio diversificado, balanceado e equilibrado e investido aí nas principais bolsas do mundo. Uma coisa que a gente ouve muito é que você teve uma performance, principalmente dos Estados Unidos, contra todas as outras bolsas do mundo, inclusive por conta do fenômeno das empresas de tecnologia, essa concentração enorme, né? Quando você pega esses resultados, que normalmente se prende muito ao índice, mas que na verdade é a performance de quatro, cinco empresas enormes que estão ali indo muito bem. De novo, a gente teve esse movimento em relação à parte de inteligência artificial, com a performance da NVIDIA, esse tipo de coisa, e que é provável, dado os ciclos e dado o estágio de política monetária que os diferentes blocos do mundo você tem, é que você deve ter uma dispersão desses resultados em relação a outras bolsas do mundo. A gente pensa sempre, é um dos motivos que a gente sempre recomenda uma alocação estrutural na Ásia, na China, na Índia, esse tipo de coisa, porque em alguma medida a performance das ações ela reflete melhor ou menor, mais rápido ou um pouco mais lento, a performance da própria economia. Quando você pensa no espaço em relação à economia global que a China hoje representa, que a Índia provavelmente vai representar, é natural que as ações desses lugares, de alguma forma, reflitam esse comportamento econômico. Então, a gente não gosta, não consegue, não acha que é possível fazer previsões sobre timing de mercado com exatidão, ou ao menos uma exatidão que seja possível ganhar dinheiro com isso, mas esses são os vetores aí de informação que a gente tem escutado. Maravilha. Dos fundos que vocês têm aqui para o cliente, para o investidor brasileiro, qual que vocês entendem que já teve uma maior aceitação? A gente sempre lembra que se fala muito do viés, né, do investidor, o viés de investir no próprio país. O brasileiro tem um motivo forte para isso que chama Selic, né? Mas queria entender aí dentro, pensando na distribuição de vocês, quais são as histórias, é na renda fixa, é na renda variável, que o brasileiro tem aderido mais. É, você está perfeita. O Brasil ele tem esse home bias, né, como dizem, muito forte e com motivo correto, né, que a gente teve durante muito tempo, não só uns juros em moeda local, mas também, e talvez mais importante, uns juros em moeda forte, né? Você podia travar a sua exposição em real e ainda assim ficar com um carrego em dólares muito interessante. Isso vem diminuindo ao longo do tempo, a gente passou por uma experiência de um juros baixo aqui, e isso acabou impulsionando bastante a busca por diversificação, por outros tipos de ativos de risco. A gente acha que estruturalmente isso vai voltar a acontecer. A gente tem aí um movimento, o nosso Banco Central ele se antecipou, de certa forma, ao movimento de contração monetária e
já começou uma flexibilização antes do resto do mundo, que deve seguir aí mais um tempo. Agora, nosso objetivo, o que a gente pensa, né? Olha, o mercado de capitais brasileiro ele é de 2 a 3% do mercado mundial, e a gente tem um percentual entre 1 e 1,5% de ativos da base de fundos investido no exterior, que a gente chama de puro sangue, né? Porque a gente sabe que tem vários gestores brasileiros que têm uma camada do risco deles no exterior com decisões discricionárias aqui, mas efetivamente investido em estratégias offshore dedicadas a isso é entre 1 e 1,5. E a gente acha que isso não faz o menor sentido. Quer dizer, esses números, as médias mundiais são muito mais altas, até o segundo país que esse número é menor é maior que 10%, e a gente acha que isso é uma vantagem objetiva, quer dizer, você ter mais fontes de retorno diversificando e descorrelacionadas. Então, o nosso objetivo é trazer o máximo de estratégias possíveis justamente para ampliar o horizonte potencial dos investidores brasileiros, e sempre trazendo o que a gente entende serem os melhores gestores nas classes de ativos que a gente traz. Então, a gente trabalha, como você mencionou, a Man, a Oaktree, que é a maior referência em crédito no mundo, a Bridgewater, do Rei Dalio, que é a maior hedge fund do mundo, a Man, o maior hedge fund da Europa, a Cadian, que é um gestor quantitativo de Boston, Lord Abbett, um gestor de renda fixa, Colchester, que é um gestor especializado só em sovereign bonds, né, bonds governamentais. Então, o nosso intuito é ter uma grade completa de opções para que o investidor brasileiro possa realmente diversificar. Isso talvez seja o maior carimbo, né, de progresso do mercado de investimentos brasileiro, é que com o tempo você foi aproximando o portfólio potencial de investidores em pessoa física do portfólio daqueles que a gente chama de ultra high net worth, né? Os family offices, os indivíduos que têm um patrimônio considerável, que esses já investem no exterior há décadas. Então, quer dizer, Já quando... tinham acesso, né? Já tinham acesso tanto às gestoras quanto a estratégias semelhantes, né? E só Perfeito. para finalizar, de toda essa oferta que vocês têm hoje para o investidor do varejo, investidor qualificado, qual das estratégias que estão com a maior alocação, os fundos que estão com o maior patrimônio, que tem, portanto, maior aderência aí do brasileiro? Esse ano, até por conta desse movimento que a gente comentou, da proposição de você ter retornos interessantíssimos em renda fixa, estando numa parte mais sênior da estrutura de capital, foi um push aqui de distribuição que a gente fez, é o Oaktree Global Credit mesmo, em reais, né? Que isso é outra coisa, para todos os produtos que a gente tem uma versão redeada, que é uma versão que você acaba incorporando na rentabilidade do produto lá fora, o carry, né, o diferencial de juros entre o Brasil e o país onde ele está denominado, além de você não ter risco da moeda, ou seja, você realmente tem o produto aqui em reais, e a gente tem sempre também a estratégia não redeada, que é o investidor fica com a exposição, grande maioria dos casos, em dólar e mais a rentabilidade da estratégia lá fora. Isso deve ter acontecido porque enfim, o distribuidor conseguiu comunicar bem todo esse momento do ativo, da estratégia? Olha, não é necessariamente o distribuidor, porque quem faz esse push comercial somos nós mesmos, ou algumas vezes o parceiro de distribuição contratado pela empresa offshore. Então, no caso da Outro, é a HMC, que é até sócia da Gama. Então, a gente faz esse trabalho. Eu acho que é uma combinação de distribuição, do trabalho das plataformas, do trabalho de educação, que eles fazem parte, que é estar sempre o que falta, né? Quer dizer, como a gente comentou, por que os ultra high net worths tinham esses produtos há 15 anos e isso veio para as pessoas físicas, para o varejo depois? É porque você tinha dois problemas: um de acesso, que é o que a gente é, é, viabiliza, e o outro de educação financeira, né? As pessoas entenderem a importância e como faz sentido ter essas alocações. Essa turma, os family offices, os ultra high, eles têm gente trabalhando para eles para fazer isso. E esse movimento das plataformas, dos bancos e da educação financeira, vocês, as plataformas, os assessores de investimento, contribuíram para esse movimento você ter realmente hoje bastante demanda por esse tipo de produto. Entendi. Maravilha. Ian, muito obrigada pela entrevista, viu? Obrigada mesmo. Uhum. À disposição, sempre um prazer. Um abraço. Muito obrigada. A gente encerra aqui então o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Cláudio da Luz, que é da TV Estadão. E a gente se vê
no próximo cabeça de gestor.